Segunda-feira, 1º de julho de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta primeira semana é o princípio do Evangelho. E o tema de hoje, segunda chance. Todos merecem uma segunda chance. Um exemplo claro dessa grande verdade está no caso da mulher apanhada em adultério e trazida aos pés de Jesus, conforme João capítulo 8. Quando Jesus disse aos acusadores que quem não tivesse pecado algum atirasse a primeira pedra, todos os acusadores foram embora. Então Jesus sentenciou: vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Para o apóstolo Paulo, Marcos era um obreiro fracassado. Em Atos 15, 38 está o motivo por que Paulo rejeitou Marcos. Marcos tinha se afastado deles, não continuando no ministério. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente. Porém, Barnabé não pensava como Paulo e resolveu dar uma segunda chance a seu primo Marcos. Barnabé viu potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu um desentendimento tão profundo entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos que eles acabaram se separando. Paulo escolheu Silas para seguir com ele, enquanto Barnabé levou Marcos. Atos não explica por que Barnabé escolheu levar Marcos. Esse é o último texto em que os dois aparecem em Atos. Mas, curiosamente, não é a última passagem do Novo Testamento em que Marcos é mencionado. Interessante que Paulo, após tudo isso, mencionou várias vezes Marcos e Pedro também o mencionou. Mais impressionante ainda é que Paulo o mencionou diversas vezes, fazendo alusão até mesmo de sua utilidade, e Pedro o chamou de meu filho. Quando confiamos em Deus, a segunda chance pode ser algo glorioso. Ninguém está livre de erros e tentações. Qualquer pessoa pode errar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, todos merecem uma segunda, uma nova chance. Agora, quando a porta da graça se fechar, aí então não haverá mais oportunidade de mudança. Certamente ocorreu uma profunda transformação em Marcos. Nas passagens de Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11 e Filemão verso 24, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro mostra que também teve um relacionamento muito próximo com Marcos. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60 depois de Cristo, portanto, mais ou menos 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15. Marcos claramente se recuperou de seu fracasso. Veja a importância de acreditar nas possibilidades de alguém, de acreditar no potencial das pessoas, mesmo quando elas cometem algum erro. A recuperação de Marcos certamente se deu em grande parte pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39.
Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.